Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa bastante interessante que na maioria das vezes quando você está estudando química você obviamente não sabe disso, mas quando você descobre você fala, nossa, que coisa interessante. Eu quero falar hoje com vocês sobre o efeito da blindagem dos núcleos e o que eles causam nas camadas eletrônicas mais externas. Então depois da vinheta eu volto e explico um pouco sobre isso para vocês. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. No vídeo de hoje então eu quero falar um pouco sobre a blindagem dos núcleos. Mas então um pouquinho antes, eu vou fazer aquele momento que eu vou pedir para vocês, se possível, vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem se vocês já ouviram falar disso e, se possível, compartilharem também esses vídeos, porque ajuda o canal, né, com uma maior capacidade para crescimento, né, e também ajuda com a divulgação científica, que é algo já muito difícil de ser feita nos países desenvolvidos, imagina no Brasil, né. Então vamos lá, sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar sobre a blindagem do núcleo. Mas antes de falar sobre o que é blindagem, a gente tem que lembrar como que se dá o átomo, como que é a configuração do átomo. O átomo, ele é uma partícula, né, composta por prótons, nêutrons e elétrons. No centro do átomo, ou seja, no núcleo dele, ou no core, a gente tem nêutrons e prótons. Então, nós temos uma partícula neutra e uma partícula carregada positivamente. Obviamente, a gente sabe que para nós termos um átomo, nós temos então um núcleo e ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera. E a eletrosfera é composta por elétrons, que são cargas negativas. Nós vamos fazer agora um raciocínio bastante lógico. Se eu tenho uma carga negativa rodando ao redor de um núcleo, nós temos uma interação entre cargas. Então a carga positiva vai atrair a carga negativa. Mas também existe o fato da carga negativa também estar atraindo a carga positiva, mas numa força muito menor, né? A carga de um elétron é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então assim é uma carga bastante pequena, né? Mas nós sabemos que se nós temos uma determinada quantidade de prótons, vamos dizer que essa quantidade de prótons é x, nós vamos ter também uma mesma quantidade de elétrons, ou seja, uma quantidade x de elétrons. Por quê? Porque isso traz estabilidade para o átomo, né? Então você tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Só que qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, é que se nós temos um conjunto muito próximo de cargas positivas, e por isso que existem uns nêutrons ali no meio, né, para não deixar com que essas cargas tenham uma repulsão, né, porque são todas cargas positivas, você acaba tendo o fato de um único elétron que está ao redor desse núcleo, mesmo que existam, vamos dizer, 50 elétrons ali, né? Se nós observarmos individualmente, nós vamos ver que temos uma carga grande positiva atraindo esse elétron com mais força, né? É aí que entra então o que? Esse elétron ele não se choca com o núcleo pelo fato de existirem os orbitais. Então existe uma energia específica que mantém aquele elétron naquela região, né? E dentro desse estudo nós temos, por exemplo, as camadas, né? Tem um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aparecendo o card aqui em cima, que vocês vão entender melhor como que se dá essas camadas, né? São as 7 camadas eletrônicas, né? Que elas são ordenadas pelas letras do alfabeto, né? K, L, M, N, O, P, né? No caso. E então nós temos o que? Números específicos de elétrons que conseguem ficar nessas camadas, e essas camadas possuem uma energia específica, né? Por quê? Porque nós temos uma forma de distribuição desses elétrons dentro desses orbitais, e que mantém o que? Então mantém energias específicas para que eles não se choquem com o núcleo, porque isso implodiria o nosso átomo, né? Então o que acontece? Se nós observarmos esse elétron da primeira camada, que vai ser a camada K, que representa o orbital S, né, o orbital 1s, né, ele vai ter uma força do núcleo muito mais forte em relação a ele do que o elétron que estiver na camada de valência. Então o que acontece? Nós temos que pensar na chamada força efetiva.
A força efetiva, ela se baseia no quê? Ela se baseia na quantidade de prótons, né? Então nós temos uma quantidade específica de prótons, menos uma quantidade de elétrons que nós temos. Só que o problema que acontece é o seguinte, como eu disse, nós temos camadas. Conforme nós vamos subindo o número de elétrons, né, a distribuição eletrônica, essa quantidade de camadas, né, elas vão tendo uma maior quantidade de elétrons, né, então vai de 2 para 8 e até chegar em 32. E conforme nós temos então esse aumento, as cargas mais externas, ou seja, os elétrons mais externos, eles começam a ter menos influência do núcleo. Então olha que interessante, nós temos as camadas mais internas se aproximando, é uma espécie de uma contração, então eles se aproximam mais do núcleo, só que chega um momento que tem tanto elétron, mas tanto elétron ao redor do núcleo, né? Obviamente não está colado no núcleo, né? Eles só estão ao redor do núcleo, né? Nós temos uma densidade tão grande ali que a força efetiva do núcleo é muito menor em relação aos que nós chamamos de elétrons externos. Então, os elétrons que se encontram na camada de valência. Isso influencia no quê? Influencia no seguinte fato. Se nós temos uma menor influência do núcleo em relação a esses elétrons externos, isso faz com que exista a possibilidade do nosso átomo aumentar de tamanho. Por quê? Porque eles têm menos atração, né? Esses elétrons sofrem menos atração, então você consegue ter uma expansão dos orbitais. Só que olhem que interessante, quando nós falamos então de um átomo, né, nós podemos imaginá-lo como sendo um agrupamento de elétrons ao redor de um núcleo positivo, né? Só que esse é um átomo estável, né? A gente pode fazer com que esse átomo se torne um íon. Então, se eu remover um elétron da camada de valência dele, eu consigo fazer com que ele altere o tamanho. E olha que interessante isso. Se eu remover um elétron da camada de valência de qualquer átomo, se ele for muito grande, não tem uma alteração relativa do tamanho do átomo. Isso só vai acontecer com os átomos menores. Por esse fato, é tão difícil remover um elétron de átomos pequenos, como o flúor, por exemplo. O flúor é muito eletronegativo. É mais fácil ele receber um elétron do que ele doar um elétron. Fato esse oposto aos metais alcalinos, né? Por exemplo, o frâncio. O frâncio é considerado o maior átomo, é o maior raio atômico da tabela periódica, porque ele tem muitos elétrons e a camada de valência deles mais externa é composta por um único elétron. Então é muito fácil você remover isso. Por quê? Porque a camada abaixo ela entra no estado de pseudogás nobre, porque os gases nobres têm uma estabilidade maior nos orbitais, no caso das camadas, né? Eles alcançam mais facilmente o octeto, né? Nesse caso, então, o que é interessante? Pelo fato de haver uma blindagem nesses átomos grandes, a gente consegue, não no caso dos metais alcalinos, tá? A gente está falando agora de metal de transição, tá? A gente consegue remover mais elétrons, né? Por esse fato é muito comum os metais de transição terem 2, 3 íons até, né? Então você consegue fazer com que aquele átomo que tinha um determinado tamanho, ele consegue, sem alterar muito o tamanho dele, perder 2 ou 3 átomos, fazendo com que 2 ou 3 elétrons, desculpa, fazendo com que ele se torne um cátion, né? Então nós temos, por exemplo, cátion mais 1, cátion mais 2, cátion mais 3, né? De vários metais de transição. Então você consegue fazer isso sem que ele altere muito de tamanho, pelo simples fato de que o núcleo não interfere tanto nesses elétrons mais externos. Como consequência disso, também a gente pode trabalhar com a ideia de adicionar elétrons, né? Isso daí vai acontecer mais facilmente com os átomos menores, né? Porque eles precisam completar o octeto. Então, os mais eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio, eles tendem a receber elétrons, né? Então, os elementos dessas famílias, em especial, tendem a receber. Então, esses são os átomos que tendem a crescer de tamanho. Só que um fato muito interessante se dá no grupo
onde nós temos as camadas D e F. Como eu disse, nós temos então os metais de transição, né, onde nós temos as camadas D, eles alcançam essas camadas D, que nós temos 10 possibilidades de alocação de elétrons, e temos os que chegam na camada F, né, que nós temos aí nesse caso os lantanídeos e os actinídeos, né. Nesse caso, o que acontece é um fato bastante interessante. Ocorre uma chamada contração. Então, quando você remove o elétron da camada de valência, essas camadas elas são tão energéticas, né, camadas tão energéticas, as Fs, que existe a necessidade de haver uma contração, de os elétrons voltarem para a camada D. Isso faz então com que o átomo ele contraia de tamanho de uma forma muito mais visível do que os átomos, por exemplo, que possuem somente o orbital D, né? Então eles contraem, chamado de contração dos lantanídeos, né? Então eles diminuem de tamanho muito mais visivelmente, né? Assim, entre aspas, né? Porque a gente está falando numa escala microscópica, né? Submicroscópica na realidade, né? Mas isso é muito interessante. Então, quando nós falamos que os metais de transição eles conseguem produzir mais cátions, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que a camada de valência dele recebe menos influência do núcleo negativo. E no caso, quando nós falamos que um elemento, um átomo, ele é muito eletronegativo, isso quer dizer que o núcleo interfere muito mais na camada de valência. Átomos que são muito eletronegativos são pequenos, como o flúor. Átomos que são muito eletropositivos são grandes, como o frâncio. Como consequência disso, átomos muito grandes possuem uma menor influência do núcleo na sua camada de valência. Ou seja, nós temos uma maior blindagem desse núcleo com as camadas mais internas de elétrons. No caso dos átomos mais eletronegativos, não existe uma blindagem tão grande assim. O que acontece na realidade é uma diminuição do átomo pelo fato do núcleo fazer uma influência tão grande nesses elétrons mais externos que eles acabam contraindo, eles diminuem de tamanho. Então é muito mais difícil você retirar um elétron de um flúor do que você retirar um elétron, por exemplo, de um átomo de ferro, de um átomo de cobre, de um átomo de chumbo, de um átomo de frâncio, por exemplo. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo escrito se vocês já tinham ouvido falar sobre a blindagem dos núcleos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.